Bom, iniciando a apresentação do trabalho de Física 2, o nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre as ondas, contextualização com a ecolocalização de animais, e o nosso grupo é composto pelo Ícaro, a Luciana e eu, a Alessandra. Agora eu vou falar um pouco sobre as ondas de ultrassom. As ondas de ultrassom são de natureza mecânica, onde é governada pelas leis de Newton e existe apenas em meio natural, como o ar, a água ou as rochas, de propagação longitudinal e transporta apenas energia. Nas ondas longitudinais, a vibração é paralela ao deslocamento da onda e nelas ocorre a compressão aqui e a rarefação aqui. A frequência do ultrassom está fora do limite da audição humana, acima de 20.000 Hz, que é a frequência audível para os humanos. Aqui é a frequência utilizada apenas por alguns animais, como o golfinho e o morcego, e é muito importante para a ecolocalização desses animais. Agora um pouco sobre o conceito de reflexão de ondas sonoras e o eco, onde para definir reflexão, consideraremos uma onda sonora gerada através de uma fonte qualquer, aqui está a onda sonora, nas proximidades de um obstáculo, que aqui é o obstáculo. Essa onda se desloca por um meio material e quando atinge o obstáculo, parte dessa energia sonora será refletida e vai ser devolvida em forma de som, o eco. O eco nada mais é que o som refletido que retorna à fonte depois da extinção total do som original. Bom, isso ocorre porque inverte o sentido da propagação da onda ao sofrer a reflexão. Então, aqui na imagem ele emite o som, esse som se propaga. Quando ele atinge o obstáculo, esse som sofre a reflexão, então ele volta em forma de eco. O comprimento da onda, a velocidade de propagação e a frequência da onda, eles não se alteram. Olá, meu nome é Luciana Tavares e eu irei falar sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler ele é caracterizado pela mudança do comprimento de onda e a alteração da frequência sonora que é percebida pelo observador. Não sei se você já percebeu, mas quando o avião está passando, quando ele está perto, o som que ele emite é um som agudo. Sempre que houver algum deslocamento entre a fonte sonora e o ouvinte, vai ocorrer o que se conhece pelo efeito Doppler. A velocidade da propagação das ondas sonoras ela depende apenas do meio da velocidade relativa entre as ondas. Para que a velocidade permaneça constante, ocorrem mudanças no comprimento de onda e na sua frequência. Se uma onda eletromagnética for emitida com uma certa frequência em relação ao referencial, que localizamos como sendo o referencial da fonte, esse efeito ele vai ocorrer com mudança relativa na frequência que acontece quando a fonte de ondas sonoras está na direção do observador. Então, existe a emissão de uma onda caracterizada por uma certa frequência, a frequência de quem está ouvindo, e há uma diferença da frequência emitida pela fonte e a frequência percebida por um observador externo. Aqui nessa imagem, podemos perceber que há um aumento dessa frequência e a redução dela depois. Quando se move, a frequência percebida é diferente. Então, aqui representa o efeito da fonte em relação ao menino. Essa fonte começou a se deslocar, isso vai fazer ele ouvir o som emitido pela fonte de uma forma mais aguda, que de fato é o som emitido pela sirene do carro, né? É de fato o som real que está sendo emitido. Já a menina, ela vai receber essa onda de uma forma mais espaçada, que será mais grave. Sendo assim,
Menor frequência, o som é mais grave, maior frequência, o som é mais agudo. Essa onda eletromagnética obtida, ela também ocorre em animais. Alguns animais percebem o mundo ao seu redor através das ondas sonoras, num processo físico chamado de ecolocalização. Olá, me chamo Rian e vou falar um pouco sobre a ecolocalização nos animais. A ecolocalização, ou biosonar, como é conhecido, é uma capacidade biológica de detecção de animais e objetos através da emissão de ondas ultrassônicas. É um sistema de sonar próprio da natureza. É uma forma apresentada por animais para localizar-se no ambiente e conseguir locomover-se por meio da identificação dos obstáculos em volta. Esse efeito ocorre quando um animal emite uma onda sonora que rebate um determinado alvo ou objeto, produzindo um eco que fornece informações sobre a distância e o tamanho desse objeto. Várias espécies empregam a ecolocalização, incluindo a maioria dos morcegos, todos os odontócitos e pequenos mamíferos. Muitos são animais noturnos, escavadores e marinhos, que dependem da ecolocalização para encontrar alimento em um ambiente com pouca ou nenhuma luminosidade. Os animais possuem diversos métodos de ecolocalização, desde a vibração da garganta até o bater das asas. Os morcegos, por exemplo, são animais noturnos e utilizam desse meio para movimentar-se, caçar e até mesmo se comunicar entre si. Eles emitem sons pela narina ou pela boca. É como se fosse uma espécie de grito, e esses gritos são inaudíveis aos seres humanos. Esses impulsos de ultrassom atingem objetos e são refletidos na forma de eco, que assim são captados pelos ouvidos desse animal e então processados. Alguns morcegos podem se concentrar em objetos tão pequenos quanto 0,017 cm, aproximadamente a espessura de um fio de cabelo humano. A precisão é tão alta que permite não só a localização do alvo, como também indica sua velocidade, direção, sua distância e até mesmo a textura do alvo. A ecolocalização é uma estratégia lógica no oceano, onde o som se propaga até 5 vezes mais rápido que no ar. Golfinhos e outras baleias do grupo Odontocetus emitem a ecolocalização através de um órgão especializado chamado buça dorsal, localizado na parte superior de suas cabeças, próximo ao espiráculo. Um depósito de gordura nessa região, chamado melão, diminui a impedância ou a resistência das ondas sonoras entre o corpo do golfinho e a água, tornando o som assim mais claro. Outro depósito de gordura que se estende do maxilar inferior até a orelha elucida o eco que retorna de uma presa como peixes ou lulas.